Parece que quanto mais você ora, mais o silêncio pesa. Quantas vezes você já sussurrou ao céu e sentiu que não houve resposta? Quantas noites você segurou as mãos vazias e perguntou: Senhor, onde estás? Se essa pergunta já saiu da sua boca, fique comigo, não é o fim. O que você vive agora pode parecer ruína, desperdício, uma estrada sem saída, mas Deus está fazendo algo dentro de você que a pressa humana não entende. Não é o fim, é a incrível transformação que Deus planejou para você. Você talvez esteja cansado de tentar, de esperar, de ver portas se fecharem. Talvez a fé que antes vibrava agora lhe pareça uma chama fraca, ou a esperança se encolheu até quase desaparecer. Eu sei como dói esse lugar. Já estive ali, e muitos varões e mulheres de fé que a Bíblia nos apresenta também passaram por esse silêncio que parece infinito. O salmista nos dá voz para esse momento. Ele pergunta, angustiado, se o Senhor teria rejeitado para sempre. Lembra das noites em que o coração se encheu de inquietação sem sentir a consolação que esperava. Salmo 77, 7 e 9. Se o salmista pode declarar a sua dor diante de Deus, você também pode. E ao ouvir essa mesma pergunta ecoar em tantos corações, precisamos saber duas coisas essenciais. Primeiro, que sua dor é real e digna de atenção. Segundo, que essa dor não tem a última palavra. Salmo 77 não é um convite ao desespero, é um espelho onde colocamos nossa angústia diante de Deus. Lá, o salmista revive memórias, busca os dias antigos e pergunta ao próprio Senhor por que o braço de Deus parecia retraído. Essa maneira sincera de se aproximar de Deus nos autoriza a não fingir que tudo está bem quando não está. Sentir-se abandonado às vezes não é sinal de perdição espiritual, é sinal de humanidão que precisa da compaixão divina. E ao mesmo tempo, a Escritura nos lembra que o tempo de Deus tem uma lógica diferente da nossa. Ele faz tudo belo no seu tempo. Eclesiastes 3:11. Há um tempo para o sofrimento, um tempo para o calar de Deus que, por estranho que pareça, pode ser uma sala de aprendizado íntimo. Quando falamos em silêncio, precisamos separar duas coisas. Há silêncios que são frieza divina, e não quero dizer com isso que Deus se tornou indiferente, mas há também o silêncio que prepara. Às vezes o nosso Pai silencia para que possamos aprender a ouvir de forma diferente, para que a fé deixe de ser apenas um impulso emocional e se torne firme como raiz. É aqui que entra uma distinção importante: fé emocional e fé perseverante. A fé emocional depende do calor de um sentimento. Ela dança quando a música toca e se retira quando o som se cala. A fé perseverante continua quando nada parece acontecer. Hebreus lembra que é preciso perseverança para cumprir a vontade de Deus e receber a promessa. Hebreus 10:36. Não é sobre forçar um resultado, mas sobre permanecer no caminho com o olhar firmemente preso ao propósito de Deus. Imagine a história de um oleiro que trabalha o barro. Para transformar um pedaço bruto em uma peça resistente, o oleiro coloca o barro no torno, molda, seca, queima. O processo não é fácil para o barro. Às vezes parece que o oleiro aumenta o calor, mas cada etapa é necessária para que a peça suporte o tempo e cumpra a sua função. Do mesmo modo, Deus pode permitir provações, retraimentos e desertos como formas de lapidação, não para castigá-lo, mas para formar caráter, paciência e dependência. Em Deuteronômio 8:5, lemos que Deus conduziu Israel pelo deserto para humilhá-los, provar-lhes diante do que havia no coração e ensinar-lhes que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O deserto foi ferramenta pedagógica, não um fim em si mesmo. Quando você entende que o processo é de preparo, a expectativa muda. A promessa não é algo que cai do céu para um coração despreparado. A bênção precisa encontrar alguém capaz de sustentá-la. Isaías diz que o menor se tornará como uma grande na sua hora, segundo o tempo do Senhor. Isaías 60:22. A ideia não é que Deus atrase por maldade. Ele sincroniza o momento para que o fruto venha em coerência com o preparo. Romanos nos assegura que, apesar das dores presentes, elas não podem ser comparadas com a glória futura que se revela. Romanos 8:18. Isso não diminui a intensidade do seu sofrimento hoje, mas ele nos dá perspectiva. O que atravessamos agora tem um peso que será transformado em algo de valor eterno. Mas como viver isso na prática? Como não sucumbir à pressa, à ansiedade e às decisões impulsivas que parecem resolver as coisas no curto prazo,
mas podem desviar do caminho que Deus traçou. Primeiro, respire. Parece simples, mas respirar é o primeiro gesto de fé. Você reconhece que ainda está vivo e que há uma possibilidade. Cultive um ritmo de oração que não dependa apenas de respostas. Ore mesmo quando as lágrimas pesam, louve mesmo quando a voz falha, leia a palavra mesmo quando ela parece vazia. A disciplina espiritual não é fórmula mágica, mas é como manter a lâmpada acesa enquanto a tempestade passa. Segundo, cuide do seu coração nas pequenas escolhas. A pressa quer soluções imediatas, um acordo, uma mudança drástica, uma fuga. A maturidade, porém, toma decisões que refletem a sabedoria de quem já passou por provações. Isso pode significar dizer não a uma oportunidade que não alinha com aquilo que Deus tem feito no seu processo. Pode significar permanecer no trabalho que amadurece seu caráter, mesmo que ainda não pague como você espera. Pode significar cuidar de relacionamentos que testam sua paciência e que com o tempo se revelarão essenciais. O deserto não é apenas um lugar de perda, é o solo onde a dependência de Deus floresce. Terceiro, observe os sinais de preparo. Nem sempre são espetaculares. Muitas vezes são sutis. Um aperfeiçoamento no seu caráter, uma nova tranquilidade diante de questões antigas, portas que fecham sem estresse e portas que abrem com timing inexplicável. Às vezes, as oportunidades vêm revestidas de pequenas portas alinhando-se, e você olha para trás e percebe que foi preciso cada dia de deserto para chegar até ali. Em outros momentos, o sinal é interno. Você sente que consegue carregar uma responsabilidade que antes o teria sobrecarregado. Essas mudanças são indícios de que Deus o está formando para carregar a bênção que virá. Quarto, envolva-se em comunidade. O processo de Deus raramente acontece isoladamente. Pessoas de fé ao seu redor podem carregar orações, conselhos, presença e às vezes simplesmente um ombro. Não confunda a humildade com o isolamento. A humildade o convida a aceitar ajuda e a permitir que outros sejam mensageiros da graça de Deus. A Bíblia é repleta de histórias onde o agir divino passou por pessoas próximas. Compartilhar sua jornada com irmãos e irmãs de confiança traz clareza e evita decisões precipitadas que nascem da solidão. Quinto, registre seu caminho. Anote pequenas vitórias, orações respondidas no passado, momentos em que sentiu a mão de Deus mesmo sem grandes sinais. A memória da fidelidade passada sustenta a fé presente. Quando o salmista revive a memória dos feitos de Deus, ele encontra força para continuar. Fazer esse exercício diário de lembrar cria um banco espiritual que você pode sacar nos dias de vacilo. Diante da espera, é fácil confundir acomodação com maturidade. Esperar passivamente é diferente de esperar ativamente. A esperança ativa envolve agir com fé, trabalhar, servir, aprender, reconciliar, esforçar-se no lugar onde Deus o colocou. É uma espera que conserva a energia espiritual para o momento do cumprimento. Hebreus fala da necessidade de perseverar para fazer a vontade de Deus. Isso exige esforço, não inércia. Perseverar não é apenas suportar, é manter a direção, a integridade e a fé viva. Há ainda uma dimensão teológica que precisamos lembrar. O sofrimento e a preparação não anulam a soberania amorosa de Deus. Ele vê e conta cada lágrima. O processo não é uma punição arbitrária, nem um reflexo de falta de amor divino. Ao contrário, muitas vezes é a expressão de amor que quer que você seja capaz de administrar aquilo que ele promete. Assim como um pai não dá ao filho uma herança quando ele ainda é incapaz de gerir, o Pai Celestial molda o caráter para que a bênção seja sustentável. Isso não tira a dor, só dá sentido e direção. E se você pensa, mas e se eu nunca me tornar capaz? E se o tempo passar e a promessa não chegar? Essas perguntas são legítimas, precisamos ser honestos. Nem toda a espera termina no que imaginávamos. Algumas promessas tomam formas diferentes do que prevíamos. Contudo, quando sua confiança repousa em quem Deus é, e não apenas no cumprimento do seu desejo específico, você aprende a extrair vida até mesmo das portas que se fecham. Romanos 8,18 assegura que as aflições do tempo presente não anulam a glória que espera por nós. Essa esperança não é um otimismo superficial, é certeza fundamentada na fidelidade de Deus. Chegando aqui, quero falar a você que tem sentido o peso do silêncio e do cansaço. Não se apresse em acusar a si mesmo.
Não permita que a vergonha ou o desânimo o leve a decisões de fuga. Ao invés disso, faça 3 coisas agora mesmo. Entregue a carga sincera ao Senhor. Peça sabedoria para as escolhas e peça coragem para esperar com propósito. São pedidos simples, mas transformadores quando repetidos em humildade. Antes de prosseguir, se esta mensagem está alcançando o seu coração, inscreva-se e junte-se a esta comunidade de fé. Aqui apoiamos uns aos outros em oração e caminhada. Agora, volte a atenção ao que Deus tem feito em você nesses tempos que pareceram vazios. Vamos orar. Pai amado, venho a Ti em nome de Jesus, levando diante do Teu trono o cansaço deste irmão, desta irmã que me ouve agora. Conheces cada noite mal dormida, cada lágrima escondida, cada pergunta que ecoa como pedra no peito. Senhor, dê-lhes descanso para o coração. Renova as forças que se gastaram no caminho. Não prometemos resultados segundo a nossa vontade, mas pedimos que a Tua presença seja real e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente enquanto esperam. Ensina-nos a ouvir, mesmo quando o silêncio domina. Ensina-nos a permanecer, mesmo quando tudo dentro de nós quer correr. Molda-nos, Senhor, como o oleiro molda o barro. Refina o que precisa ser refinado, cura o que precisa ser curado, e prepara-nos para que a bênção que vier encontre alguém capaz de guardá-la e multiplicá-la. Dá-nos discernimento para as escolhas e humildade para buscar ajuda. Conforta os que perderam a esperança e renova a fé dos que vacilam. Em Teu nome, confiamos e nos rendemos ao Teu tempo. Amém. Ao terminar esta oração, fique com uma verdade clara. O tempo de Deus não é um atraso sem sentido. Ele é a temporada onde Deus o prepara. Se a promessa ainda não se cumpriu, não é porque você foi esquecido. Muitas vezes é porque o Senhor está formando em você aquilo que a bênção exige. A promessa chega quando o seu preparo e o tempo do Senhor se encontram. E quando isso acontecer, você não será apenas um receptor. Será um testemunho vivo do que Deus faz em quem confia. Caminhe com pequenos passos. Ore diariamente. Alinhe suas escolhas com a palavra. Procure companhia de fé. Registre a fidelidade passada e mantenha a esperança ativa. Permita que o processo transforme mais do que sua situação externa. Deixe que ele transforme sua alma, seus afetos, sua visão de Deus. A transformação que Deus planejou não é uma mudança de cenário, é uma renovação de dentro para fora. Lembre-se das promessas que não são cumpridas por mágica, mas que se cumprem pela fidelidade de um Deus que governa o tempo. Isaías lembra que o Senhor fará crescer o pequeno no seu momento. Hebreus nos lembra da perseverança necessária. Eclesiastes nos lembra que Deus estabelece o tempo para tudo. Deuteronômio nos ensina que o deserto tem propósito. Romanos nos dá a esperança que supera o sofrimento presente. Guarde essas palavras. Elas não anulam a dor, mas o capacitam a atravessá-la com sentido. Não é o fim. O que parece ruína hoje pode ser a fundação da vida nova que Deus está edificando. A transformação planejada por Deus é linda, porque ela converge nosso coração com a sua vontade. E quando a promessa vier, você não será apenas beneficiário, será prova viva de que Deus trabalha em silêncio para moldar o que é eterno. Se essa mensagem tocou você e quiser continuar recebendo palavras de encorajamento e recursos para caminhar nesse processo, visite o novo projeto Escudo Sagrado e confira o comentário fixado com materiais de acompanhamento e oração. Deixe nos comentários como Deus tem trabalhado em você. Sua história pode ser luz para outra pessoa que também acha que chegou ao fim. Vá em paz, firme na esperança. O silêncio que você vive não tem a última palavra. Não é o fim. É a incrível transformação que Deus planejou para você.